nós estamos ladeados por 3 decisões técnicas no aspecto jurídico acachapantes pela ilegalidade e pelo prejuízo ao erário. No último dia 22 de julho, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Júlio Garcia, do PSD, resolveu dar encaminhamento a um pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés, do PSL. Seguindo o parecer da Procuradoria Jurídica da própria Alesc, ele também arquivou outros 4 pedidos. O pedido admitido foi feito pelo defensor público Ralph Zimmer e também atinge a vice-governadora Daniela Render, que por hora está sem partido. Em síntese, Ralph acusa o governador e a vice-governadora de crime de responsabilidade porque fizeram equiparação salarial dos procuradores do Estado mediante ato administrativo com os procuradores da Alesc, o que, segundo Ralph, é ilegal por conta de algumas decisões do Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Contas. Eu liguei para o Ralph, perguntei se ele aceitaria conversar conosco para explicar os detalhes jurídicos do pedido, então nós marcamos para o último dia 23, uma quinta-feira, uma conversa e o resultado você acompanha agora. Olá pessoal, olá você que nos escuta, olá você que nos assiste, eu aqui Marcelo Pertilli, junto com meu parceiro de crime, o professor Juliano Keller do Vale, hoje para que a gente possa conversar sobre uma notícia que vem ocupando o noticiário político aí dos últimos dias, um pedido aceito pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina de impeachment do nosso governador aqui de Santa Catarina, o Moisés. E nós estamos hoje, professor Juju, aqui com a presença do autor desse pedido, o defensor público, Ralph Zimmer. E aí, Ralph, tudo bem, cara? Como é que você está? Tudo jóia, meu querido? Tudo bom? Marcelo, tudo bem? Satisfação estar conversando comigo. Legal, bom te receber. Ralph, seguinte, de maneira objetiva, a gente queria entender o pedido, cara, em que contexto ele foi feito, quais são os argumentos que tu trabalhas nesse pedido e qual é também o ambiente político que tu entendes que foi favorável aí a que esse pedido tivesse pelo menos, fosse pelo menos admitido. Então, eu quando fiz o pedido, eu não pensei em questão política nenhuma, foi um pedido técnico, né? Eu era presidente da Associação dos Defensores Públicos de Santa Catarina e no início de janeiro, como houve no final de dezembro ali, ou no início de janeiro, a mudança de presidente da Associação dos Procuradores do Estado também, né, a PROESC, eu liguei para o ex-procurador-geral, que foi meu professor, que eu tenho uma amizade, o Dr. João dos Passos, me passou o telefone do então novo presidente da associação deles. Eu entrei em contato no começo de janeiro para tentar fazer uma força conjunta nas questões associativas, tanto para defensor público quanto para procurador, enfim. Aí eu comuniquei essa conversa, que foi profícua, o primeiro contato, aos meus colegas defensores, né? E um levantou uma questão que havia um lançamento já no portal de transparência, não do procedimento, mas de uma rúbrica em si que chamava estranheza, dita como verba de equivalência. Aí eu solicitei para o então presidente da PROESC esse procedimento, ele sonegou no primeiro momento, disse que não precisava me passar porque eram decisões judiciais que estavam sendo cumpridas, né? Aí me alertou, me acendeu uma luz vermelha, porque a gente trabalha nessa área associativa, eu estava a par que não podia decisão judicial, tem súmula vinculante já desde 2013 do Supremo Tribunal Federal, equiparar salários, né? E eu também tinha conhecimento de uma decisão do Tribunal de Justiça de 2010, do Grupo de Câmaras, que havia denegado a ordem no mandado de segurança à unanimidade, relatoria do desembargador Milton Yankee, de equiparação entre procuradores da Alesc da Defensa e do Estado, ao argumento que com a emenda constitucional 1998, lá pelo inciso 12 ou 13, mudou a redação do artigo 37, que passou a vedar legislações que tivessem com efeito de gatilhos, no sentido que se aumenta uma carreira, aumenta automaticamente na outra, ou seja, definiu que tem que ser sempre por lei específica, né? Então, a questão aqui, eu gostaria de deixar claro, não é nada pessoal com a Procuradoria, muito menos com o anseio justo deles de ter uma remuneração tal qual a classe que for, mas era a metodologia que foi feita. Aí houve uma reportagem início de janeiro desse ano, eu comuniquei isso para a imprensa, né, o colunista Paulo Alceu, e aí foi aberto no SGPE, que é o sistema do Estado, do sistema digital, né, dos processos digitais, o processo em si. Aí eu abri o processo, fiz uma leitura acurada e não tive dúvida. Já no primeiro momento vi que se tratava de uma fraude,
né, se tratava de uma fraude dadas omissões dolosas. Pegavam-se decisões que já não eram mais aplicáveis e diziam esse procedimento, né, que é uma fraude, dizia que isso sempre foi aplicado, que não corresponde à verdade na medida que eu tinha aquela decisão de 2010 do Tribunal de Justiça, uma decisão posterior às decisões utilizadas, que já havia brecado esse tipo de expediente, né? Ali eu vi que havia três enquadramentos no crime de responsabilidade, né? O primeiro é a quebra de decoro com o parlamento e com o próprio judiciário. O judiciário que está distorcendo decisões, né? Usando o nome do judiciário para distorcer decisões, e com o parlamento, porque, de fato, no ido de abril, maio de 2019, na reforma administrativa que o governador enviou para a Assembleia Legislativa, a Assembleia havia inserido uma emenda do deputado Vampiro, trazendo um novo gatilho, que não seria com procuradores da LESC, mas seria uma proporção com o salário de ministro supremo, né? E também de constitucionalidade duvidosa, mas não foi esse fundamento. O governador vetou, à época, o argumento que não teria condição financeira de honrar com esses pagamentos, e vetou. Então, na medida em que ele veta uma lei formal, né, que é a única que pode aumentar subsídio, alterar subsídios, e faz de forma administrativa, quebrou com o decoro. E a questão da improbidade em si, porque por ser um ilícito que gera reflexos econômicos, e um terceiro inciso, porque a lei específica de crimes de responsabilidade de 1950, ela diferencia a improbidade, é uma conduta lá, mas tem uma outra conduta autônoma, que é criar despesa sem lei que dê substrato. Aí, então, fiz a denúncia na Assembleia Legislativa, representei no Tribunal de Contas e no Ministério Público. O que ocorreu? Na Assembleia foi aberto procedimento para a resposta dos empichados, e na volta houve uma questão que estava judicializada, meu advogado até vai pedir na data de hoje o fechamento dessa questão, porque o regimento diz que quem aprecia a defesa dos empichados é uma comissão, não mais o presidente da Alesc, né? E ele arquivou, tal qual o Ministério Público arquivou no primeiro momento a notícia do fato, que, por sua vez, no Tribunal de Contas, a minha notícia foi juntada de forma conexa a uma investigação que eu não sabia, mas que parece que lá já tinha uma investigação instaurada a respeito dessa questão. Pois bem, daí então, isso foi início de fevereiro, já quando teve o arquivamento na Assembleia, no Ministério Público, sobreveio no dia 7 de fevereiro, uma sexta-feira, a notícia que o eminente desembargador Pedro Manuel Abreu, decano do Tribunal de Justiça, teria deferido o pagamento de pretensos atrasados, porque como a alteração dos procuradores da LESC tinha sido em janeiro e o governo do Estado deu lá pelo meio dessa fraude a partir só de setembro, outubro, buscando atrasados nesse interregno. Tinha até cálculo feito, era 7 milhões alguma coisa, beirava 8 milhões de reais. Aí nós juntamos essa documentação no meio do meu advogado, doutor Leandro Borges, peticionamos no mandado de segurança que estava com o decano, né? A decisão não havia sido publicada ainda. O decano, atento a essa documentação, revogou a própria decisão e exarou um despacho no sentido de informações também, abrindo contraditório para a PGE e comunicando o restante da corte a respeito dessa decisão, se houvesse outros procedimentos lá pipocando, para estarem a par do que estava ocorrendo. Isso foi em 10 de fevereiro. Exatamente 10 anos após, foi 10 de fevereiro também de 2010, a decisão do grupo de câmaras, lavrada a relatoria do desembargador Nilton Yankee, que já vedava essa prática, né? E aí, então, a gente, com essa nova decisão, recorremos do arquivamento no Ministério Público, né? E pedimos que fosse aguardado o desfecho na Assembleia para evitar ali no imbricamento da improbidade eventual bis in idem. Aí esse recurso está sob os auspícios do Ministério Público, não tive resposta formal ainda a respeito de eventual decisão. A questão continuou andando no Tribunal de Contas, né? E aí em maio, creio que 10 de maio, 11 quando muito, o Tribunal de Contas julgou no seu plenário que era ilegal aludir da verba porque ela violava as decisões posteriores que não permitiam mais esse estratagema
e que, por ser uma relação jurídica continuativa, como o artigo da Constituição Estadual que essa fraude se baseava, ele já tinha saído do ordenamento jurídico em 2004, né? E teve uma série de mudanças legislativas nesse interregno, de modo que, a bem da verdade, quem ganhou uma certa equiparação lá atrás, que não foram todos os procuradores, só receberam no contra-cheque até 2010. Como mudou também nesse vai e vem de legislações específicas a condição da própria procuradoria, que num dado momento, me parece, do Estado passou a ter até um salário maior que a da Lesc, ninguém mais fez uso daquelas decisões vetustas, né? Desde 2010 até 2019, ou seja, então tinha ainda inclusive uma prescrição intercorrente aí, de mais de 5 anos, o Tribunal de Contas fechou essa questão. Aí eu voltei para a Lesc, recorri do meu arquivamento, que já estava judicializado, né, no Tribunal de Justiça, e recorri com pedido sucessivo de abertura de novo procedimento, dadas essas novas provas, essas novas decisões, né, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas. Ocorreu ainda nesse interregno que a Procuradoria do Estado impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça contra a decisão do Tribunal de Contas, né, alegando ilegalidade da decisão e ilegalidade da fraude em si. Em decisão liminar, o desembargador Wilson Fontana denegou a ordem, ou seja, chancelou a decisão do Tribunal de Contas, ao menos em sede liminar, dizendo que a decisão do Tribunal de Contas não contrariava as decisões do Tribunal de Justiça. Ao contrário, andava ao lado delas, citando a decisão do decano, né, de 10 de fevereiro. Pelo que eu acompanhei aqui, eu creio que foi dado baixo nesse procedimento, esse mandado de segurança não andou mais para frente, ao menos é o que se depura do SGPE, da documentação pertinente, né? E o que ocorreu? Essa semana eu fui surpreendido por um e-mail da 12ª Promotoria da Capital, que me respondeu, porque quando o Procurador-Geral havia arquivado o procedimento face ao governador do Estado, ele baixou para a 12ª para apurar no procedimento eventuais outros envolvidos, né? Fato é que, tanto no âmbito do MP, né, verdade seja dita, como na Procuradoria, como no primeiro grau, ainda não havia sido colacionada essa decisão do Tribunal de Contas. Aí, no primeiro momento, eu recorri da decisão. Isso antes de ontem. Na data de ontem, também me surpreendi, a Assembleia Legislativa acatou em parte nosso pedido, né, entendeu que a gente não tinha legitimidade para recorrer da decisão pretérita, mas determinou a abertura de novo procedimento. Daí, então, na data de hoje, eu peguei esses fatos todos, porque está tendo uma narrativa na mídia que o MP arquivou, uma narrativa tendenciosa que joga o Ministério Público de Santa Catarina contra instituições republicanas, tais quais a Lesc, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Aí eu hoje fiz o protocolo, pedi uma nova análise, em virtude dessas novas provas, desses novos fatos, dessas novas decisões ao Procurador-Geral de Justiça sobre essa questão. A questão das condutas em si, como foi engendrado em setembro, outubro, essa fraude, o governador estava no âmbito do exercício da sua função, e a Constituição do Estado, a PGE, não tem autonomia, tal qual tem o Ministério Público, Defensoria e outras instituições. Ela é órgão inerente ao gabinete do governador. Então, as decisões da PGE são decisões do governador, né? Tanto que ele pode nomear, não tem mandato, como tem no MP, na Defensoria, ele pode nomear aleatoriamente, exonerar ao seu ouvido, quando quiser, o Procurador-Geral do Estado, né? E o que ocorreu? Quando fiz o primeiro pedido de impeachment, eu colacionei o secretário de Estado, porque ele havia dado a ordem para ir para a folha de pagamento, né? Ele que homologou a fraude, por assim dizer, que deu o cumprimento. O governador do Estado, porque já tinha dado ao erário, era inerente a ele, e a vice-governadora, porque quando veio a público essa fraude, foi noticiado, enfim, quem estava no exercício do governo era a procuradora, a vice-governadora. E a Procuradoria do Estado, não me recordo se a Procuradoria e a Proesc, que é a associação, mas, enfim, vieram notas, não me recordo se de uma ou das duas, enfim, no sentido que defendendo a ilegalidade, né? Aí eu entendi como uma manifestação exarada pela quem estava no governo, razão pela qual, ela que respondia pelo governo, né, no momento que eu protocolei o primeiro pedido, em 13 de janeiro, eu incluí a vice-governadora também, que foi intimada na qualidade de governadora no dia 15. Ocorre que a folha de pagamento, com essa rubrica para ser paga em fevereiro, ela rodou entre 12 e 17 de janeiro.
Então, a governadora, já acusada da fraude, ela deveria minimamente, se não tivesse envolvimento ou se não quisesse encampar, ela deveria, de cautela, suspender, fosse rodada a folha, ou ao menos determinar fosse aberta uma sindicância, né? Eu acredito que teria que ter feito os dois concomitantemente para apurar a situação. Mas ela encampa a situação, ela não faz isso, né? Ela permite que os órgãos responsáveis pelo governo continuem batendo na tecla que a ilegalidade era ilegal, passa novamente o cargo dia 20 para o titular, e no dia 27, naquele procedimento tombado sob o número 0073 na LESC, vem em defesa em apartado tanto a vice-governadora, que então foi governadora naquele período, e o governador, que tem formação jurídica, que são bacharéis em direito, acredito até que o governador foi professor de direito constitucional, encampando a ilegalidade expressamente nesse momento, né? Não eram mais só omissões dolosas, dizendo que o que era ilegal era legal. Pois bem, essas são as condutas, né? Na questão política, eu não me sinto habilitado a fazer comentários profundos, porque eu não tenho ido na Assembleia Legislativa, né? Minha argumentação é toda técnica, né? Não é uma argumentação política, e eu estou muito seguro, muito tranquilo, tenho falado com muitos colegas que desconhecem o procedimento de impeachment no âmbito do Estado, que no âmbito do Estado não tem como ser uma decisão eminentemente política. E vamos lá, no âmbito da União, como é que funciona? A Câmara dos Deputados autoriza o processamento e o Senado é o órgão julgador presidido pelo presidente do Supremo, mas que não vota. Isso. Então, lá é sim um processo eminentemente político. Aqui não, isso não é verdade. Por que aqui não? Porque aqui, qual que é o trâmite natural agora? É vir a resposta dos empichados, ser criada uma comissão que vai emitir um relatório, um juízo de valor sobre tanto a acusação quanto a defesa, composta por 9 deputados, conforme o regimento da Assembleia, garantida a proporção desses 9 deputados entre situação, oposição, maioria e minoria, né? É uma comissão mista, e que é votado em plenário. O plenário da LESC, a nossa Constituição, inclusive, foi declarada nesse artigo inconstitucional no Supremo, quando teve um outro pedido de impeachment nos anos 90, aqui, quanto o então governador Paulo Afonso Vieira, né? Que a nossa Constituição previa que a LESC fazia tudo, afastava, julgava, e o Supremo entende que não. Então, ainda que haja unanimidade na LESC, não significa nem afastamento do cargo. Por quê? Porque depois da LESC eventualmente acolher o nosso pedido, um quórum mínimo é 2/3, 27 votos no âmbito de 40, incumbe ao presidente da Assembleia oficiar, ao presidente do Tribunal de Justiça, que, por sua vez, deve, então, proceder, se chegar a essa fase do processo, o sorteio de 5 desembargadores para formar o órgão julgador, vir à Assembleia Legislativa, numa sessão que lhe é passada ao presidente do Tribunal de Justiça a presidência do julgamento, e a Assembleia fecha o órgão julgador com 5 deputados eleitos pela Assembleia. Aí teríamos aí 10 julgadores. Para ser recebida, daí vem a fase do efetivo recebimento da denúncia. Em termos de processo, daí já acusatório, não essa fase de prelibação, de delibação, que é só do parlamento. Tem que haver 7 votos. Ou seja, ainda que a gente parte de uma ilação aqui que 5 deputados que sejam indicados pela Assembleia votam por impeachment, vai precisar de mais 2 desembargadores concordar para ser aberto o julgamento. Ocorrendo eventualmente isso, aí tem o afastamento o cautelar dos empichados, né? E em 10 dias deve ter o julgamento de mérito, que daí, se for procedente, e essa procedência ocorrer esse ano ainda, o presidente da Assembleia Legislativa assume. Se ele declinar, assume o presidente do TJ, essa é a linha hierárquica. E, né? E assume porque é o governador e a vice, né? Exato. Aí assumiria por 180 dias, com o dever de, nesse interregno, preparar e convocar novas eleições para mandato tampão, né? Uhum. Se eventualmente esse procedimento se alongar e chegar até o ano que vem e também fechar com impeachment, o procedimento é semelhante, só que daí a eleição não seria mais indireta. A segunda parte do governo seria uma eleição, não seria direta, seria uma eleição indireta, votada de qualquer cidadão que tem os requisitos para concorrer ao cargo, se inscreveria na Assembleia, e a Assembleia que escolheria daí, então, o governador e o vice para esse mandato tampão. Tá, mas Ralf, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a toda a motivação disso, nasceu em razão do teu cargo de presidente da associação, em razão, obviamente, de interesses... Do cargo, eu tive acesso.
Aham. a documentação. Tanto é que tu Mas não és como mais o presidente hoje, né? Não, tanto que havia uma assembleia já previamente convocada por outra questão, não estava. Foi uma pauta extraordinária, tinha já outras questões associativas que sempre tem no início do ano. Sim. Nessa assembleia eu retratei que eu havia naquela semana me deparado com essa fraude, que eu ia tomar as medidas legais cabíveis. Aí houveram associados, que no seu direito lídimo de associado, que se opuseram, né, entenderam que não era o caminho, que ia refletir na própria associação, não deveria ser o caminho a tomar. Houveram outros colegas que apoiaram, houveram outros até que solicitaram que a posição da associação fosse para copiar o procedimento da Procuradoria do Estado no âmbito do Conselho Superior, que é o órgão normativo da Defensoria Pública, e regulamentar esse aumento também dessa maneira. De forma né? legal, pelo teu fundamento. Como eu tinha por questão de princípio, já que a questão era fraudulenta, Sim. me posicionei contrário que a Defensoria seguisse o caminho da ilegalidade também. Aí isso graçou uma divisão de anseios no coração da própria classe, e aí, para solver a questão, eu mesmo sugeri, pus em ata, então, isso foi numa quinta-feira, eu entrei na segunda subsequente com o pedido, que se eventualmente eu entrasse com o pedido, eu renunciaria antes à presidência da associação, já que não havia, bem verdade, não havia maioria associativa que apoiasse que fosse um procedimento no âmbito da associação, ou eu mesmo, como pessoa física, acumulando o cargo de presidente da associação, que iria expor a associação de forma indevida no entender desses associados. Claro. Eu abro mão das minhas amizades, abro mão da minha posição associativa, abro mão do julgamento dos meus pares, dos meus familiares, dos meus amigos, mas não abro mão da minha cidadania, jamais. Aí eu renunciei. A tua motivação, vamos deixar claro, a tua motivação é essa, então, Ralf? A minha motivação... Tu estás agindo como um cidadão. Não é pela... Vamos deixar claro para quem nos acompanha aqui, não é em razão das tuas funções enquanto defensor público, nem enquanto alguém que ocupava cargo na Associação dos Defensores. A questão do cargo só me fez ter acesso porque nesse enredo todo eu tive acesso à fraude por estar nessa condição, que a função associativa buscar melhorias para os associados e a interlocução com outras associações. Mas o fato de tu teres inscrição em partido político, por exemplo, já teres concorrido eventualmente a cargos políticos, isso tu achas que pode prejudicar a análise dos argumentos jurídicos que tu colocas aí? Eu tenho certeza que não, porque na época, até que eu fiz o pedido, eu não tinha inscrição nenhuma. Eu, quando assumi a associação, pelo regimento da associação, fui obrigado a me desfiliar do partido ao qual eu era afiliado, porque não pode ter filiação partidária. Eu não consultei ninguém que eu tinha contato anterior por filiação partidária, o que eu deveria fazer ou não. Eu tenho autonomia, antes de tudo, pessoal. Então, eu não me preocupei se eu ia agradar ou desagradar com quem eu ladeei alguma questão política em outro momento. Veja, interessante, porque fizeram uma narrativa mentirosa, baixa e vulgar a respeito disso num determinado momento, porque quando eu fui defensor-geral, eu tirei foto com diversos parlamentares, inclusive com que é o que perdeu o segundo turno para o Moisés, que eu não votei. Eu votei no Moisés porque eu fiz campanha, isso está registrado. A minha coligação fez campanha para o Mauro Mariani. A gente perdeu no primeiro turno e a orientação do Mauro Mariani em persona, inclusive para a senhora minha mãe. No dia que acabou a eleição do primeiro turno, minha mãe encontrou ele no Beira-Mar Shopping. Ele falou, estamos fechados com o Moisés. Minha família toda voltou no Moisés a pedido do Mauro Mariani. Só que pegaram foto minha, pinçaram foto minha com o Gelson Merizio, que havia desse interregno ido ao PSDB, que eu já não mais estava, querendo dizer que eu estava articulando um golpe para tentar ter uma nova eleição em Santa Catarina em prol desse cidadão, que o meu sigilo telefônico está aberto à justiça, né? Eu não falo com o senhor Gelson Merizio desde o dia em que eu assinei com o PSDB e ele era candidato do PSD, eu mandei foto nos meus contatos, ele estava realmente na lista dos meus contatos, ele me bloqueou, né? Então eu não falei mais com ele desde aquele momento. Para mim, pouco importa, com todo respeito, quem vai vir a ser, se ocorrer o impeachment do governador do estado. Evidente que se tiver uma eleição direta, eu nunca não leio um voto, eu vou escolher o meu candidato, só que aí os milhões de eleitores catarinenses é que vão legitimar seja quem for para ser eleito. Se a Assembleia também escolher, também não me compete fazer campanha para nenhum candidato, nem agora
nem o depois. Né? Mas essa questão também, essa questão também, eu acho que ela fica mais para o confete, né, Ralf? Em razão do fato de que se tu trazes aqui argumentos jurídicos que são técnicos que devem ser analisados, esses argumentos eles não vão ter ou deixar de ter razão em razão do fato de ter sido inscrito no PSDB ou ter alguma posição partidária política, né? Então essa discussão acho que fica mais para o confete mesmo. Sr. Juju. Tudo bem, Ralf? Tudo jóia? Tudo jóia. Eu estou acompanhando também e hoje, lendo o jornal, vi uma declaração do presidente, do Júlio Garcia, presidente da Assembleia, de que o impeachment é um processo político, mas que é necessário um fundamento jurídico para que seja recebido e instaurado efetivamente como está sendo a partir de agora, ontem, enfim. Não tens receio, né, de que todos esses argumentos trazidos no teu pedido de impeachment, que são, me parecem, argumentos sólidos até esse ponto, não se tornem um tribunal político, desvirtuando o sentido da própria lei de impeachment e repetirmos outros julgamentos de impeachment, como do ex-presidente Collor, da presidente Dilma, que todos trabalharam nesse sentido, de que foram julgamentos políticos e, portanto, não houve o devido contraditório de defesa, o fundamento jurídico nesse sentido e, portanto, não respeito a decisão, aquelas decisões de ambos os ex-presidentes. Esse é o ponto. Olha, o meu único receio do julgamento de ser um julgamento político é se ele for pela improcedência. Tá? E por que eu digo isso? Hoje eu digo com toda tranquilidade, porque hoje se tem o Tribunal de Contas, que, bem verdade, também tem uma formatação política na escolha dos seus membros, mas também tem membros de carreira, né? Que a unanimidade fechou questão pela ilegalidade. Hoje se tem duas decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, uma do decano, que é magistrado de carreira, que não é afeto, até onde eu sei, a questão política alguma, né? Dentre esses dois julgadores, o outro julgador também que suspendeu a decisão, ainda que aqui pudesse fazer uma ilação, que tivesse vindo pelo quinto, que tivesse alguma relação prévia, também não é o caso, também é magistrado de carreira, todo o respeito, carinho que eu tenho pelo quinto constitucional, né? Então, a gente está ladeado aí, nós estamos ladeados por 3 decisões técnicas no aspecto jurídico acachapantes pela ilegalidade, pelo prejuízo ao erário, né? Então, o receio que eu tenho, doutor Juliano, hoje, é que a Assembleia eventualmente mate na raiz esse processo. Até porque se a Assembleia, como eu coloquei aqui, ao contrário desses impeachments lá em cima, que não tem participação do Judiciário no voto, né? Na questão do voto para a decisão, se a Assembleia, ainda que aceite, vai precisar de votos de desembargadores sorteados. Sim. Então, não é uma escolha política. Eu acredito que é até um modelo mais justo o impeachment em nível estadual do que em nível federal, que fica sob os auspícios apenas do interesse político e das movimentações partidárias que vão sendo feitas no poder. Mas, Ralf, de maneira objetiva, o que tu achas? Pela tua percepção, obviamente que no contexto técnico tu já deixou bem clara aqui a tua, obviamente, não só a tua opinião, mas a tua fundamentação e as tuas razões. Mas olhando o procedimento como um todo, essa perspectiva toda no sentido da organização política, dos fundamentos jurídicos, também do momento que se vive na perspectiva do país e tal, o que tu achas com relação ao pedido e o teu prognóstico? Olha, eu acredito, assim, fazendo uma análise do que a gente está vendo, né, do que tem, aí é uma análise muito subjetiva, agora eu vou abrir, até agora eu falei só de forma técnica, eu acredito que também se tenha clima, só que a gente sabe que em política as coisas mudam da noite para o dia e mais de uma vez, né? Pode acontecer eventualmente de ter algum acordo de bastidores, isso refoge aos meus meros deveres e poucos poderes como cidadão, né? Seria muito lamentável se houvesse um arquivamento nessa primeira fase, notadamente sem o corpo técnico, por assim dizer, dos desembargadores para julgar, né? Eu acredito que tem clima para ir para frente e para ocorrer, justamente porque é sólida a questão jurídica e a questão política me parece, analisando, que também é um desgaste. Só que essa questão política eu não tenho como cravar, porque eu não tenho ligações, por assim dizer, que possam fechar a questão nesse cenário que já é arenoso por natureza, né? Claro. É um cenário arenoso por natureza. Lógico. Bom, o assunto tem muito ainda para ser dito, né, professor Ju? A gente queria agradecer o Ralf aqui, nosso tempo já está se esgotando. Queríamos agradecer o Ralf, que eu sei que está atendendo muita gente aí nessa semana. O assunto está quente, assunto bem importante, porque trata, na verdade, dos rumos do Executivo do Estado. Ralf, obrigado por ter disponibilizado um tempinho com a gente. Professor Juju, a mesma coisa. Você que continua aí sempre atento às nossas publicações.
estaremos em breve para discutir outras questões importantes. Valeu, Ralf. Obrigado, meu velho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Bom trabalho.